Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quarto episódio do nosso podcast da Líder Academy, que é uma comunidade que visa compartilhar conhecimento para apoiar os líderes e liderados a terem uma gestão mais humanizada. Estamos aqui hoje com o Miguel e com a Ju para a gente falar de autodeterminação. Mas o que vem a ser isso? Isso tem a ver com quatro elementos, que é responsabilidade, autonomia, competência e pertencimento, que daqui a pouquinho o Miguel vai explorar isso um pouquinho mais com a gente aqui, e a Ju também. E aí, meus queridos, como vocês estão? Como você está, Ju? Olá, tudo bem? Ótimo, vamos lá. É um tema muito interessante esse, hein? Fala, É, Dani, beleza? Tudo bom? Oi, Ju, tudo bom? Fala, Nico, tá aí com a Ju no o colo, nosso mascote aí no colo da Ju. convidado. Ai, ai, ai. E para começar a história, Miguel, conta para quem está nos escutando, para que serve essa tal de autodeterminação? É de comer, de passar no cabelo? Como é que funciona o trem? Olha, quando o Deci criou essa teoria, ele foi entendendo o que levava as pessoas a se sentirem bem em realização, né? E foi um conjunto de coisas. Então, o fato da pessoa ser autorresponsável, ter autonomia, ou seja, certo grau de liberdade, a clareza de até onde ela pode ir, a parte de competência, aí é legal separar, porque vai ter competência mais no sentido de capacidade, né? Ou seja, quanto que ele é capaz de realizar aquela atividade. Não é competência que a gente escuta aí as competências que você precisa ter, mas é o quanto que eu me sinto capaz de realizar aquilo. E pertencimento é somando duas coisas, basicamente. Se do grupo que eu estou, meus valores estão alinhados e se a relação que eu tenho naquele grupo é positiva. E isso ajuda com que as pessoas se sintam bem na vida de maneira geral, porque a gente realização faz parte do elemento todos os elementos fazem parte do bem-estar na vida, mas pensando na dimensão trabalho, para ter um senso de realização e de bem-estar, eu preciso ter esses elementos, né? Foi o que o Décio falou, que precisa ter dentro de uma equipe ou do indivíduo mesmo, né? Considerando a atuação dele no trabalho, né? E eu acho que a Ju comentou que ela acabou de chegar de um papo, como eu acho que não existe coincidência, a gente marcou para bater esse papo agora, falando de responsabilidade, autogestão e autonomia, e ela tem um exemplo prático muito interessante do papo que ela teve. Eu queria até dar um gancho para fazer esse bate-bola, já começar por aqui. Legal, Miguel. Foi muito curioso, né? Porque a gente conversando sobre o tema de hoje, eu penso, mas acabou de acontecer. Acabou de acontecer agora numa conversa que eu estava com dois amigos e que nem era para. Não tinha uma pauta específica, era mesmo que um bate-papo. Que eles estavam me contando. Eles são sócios de uma empresa de prestação de serviços. E eles querem, tem uma equipe, e eles querem que isso seja o que eles chamam de autogestão, ou seja, eu não quero ficar lá todo dia falando, você fez isso, a gente, né, eles falam assim, a gente fazia essas reuniões antes, né, todo dia de manhã, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje? Mas, poxa, são pessoas adultas responsáveis, por que que eu tenho que fazer, né, essa gestão micro do que cada um fez e cada um não fez? Então, vamos tentar implementar a autogestão aqui. Ou seja, cada um faz as suas coisas, tem a responsabilidade, então a gente combina as tarefas, cada um tem a sua responsabilidade, entrega no prazo e beleza. Só que aí eles comentaram que não está dando certo em alguns casos. É uma questão cultural. Nós estamos acostumados, no modelo de trabalho atual no Brasil, de chefe mandando e funcionário cumprindo. Eu mando, você obedece. E estamos acostumados também de alguém cobrar. Já fez? Já fez? Muitas vezes, assim, esse prazo de última hora, né? Tem agora, tem que fazer, não sei. E não é essa a ideia. Então, algumas pessoas não conseguem se adaptar a isso. Mas o que eu notei que foi mais curioso foi uma das pessoas lá da equipe falou assim: qual é o processo? E os dois perceberam que essa pessoa é muito responsável, é, tem capacidade de fazer uma autogestão
E aí, nessa autogestão, a gente trata desses dois temas iniciais da nossa conversa, né? De autorresponsabilidade, ou seja, ela se responsabiliza pela tarefa dela e ela tem autonomia para fazer a tarefa dela dentro daquele combinado. E só que ela não estava fazendo, porque ela não sabia qual era o tal do processo. Porque não tinha o combinado expresso. Então, o que eles perceberam, né? Assim, são trabalhos que têm vários clientes, então várias datas de entrega, e então o combinado, ou o tal do processo, que talvez não tenha sido esclarecido justamente para essa pessoa, era alguma coisa assim. No D0, você vai entregar para o cliente, então até o D-2 tem que estar finalizado para mandar para o cliente, na verdade era o D0, era publicação, isso. Então no D-2, para mandar para o cliente dia tal, de o que tem que acontecer. E nesse caso, ela não tinha esse cronograma. Então, ela ficava assim: o que eu faço? E o que eles perceberam depois? Era uma pessoa que trabalhava em outro lugar, onde alguém chegava e falava assim: você tem 48 horas para entregar isso. Ela entregava. Então, é uma pessoa que precisa de prazo. Se o prazo não é externo, ela tem que colocar o prazo dela. Mas para ela colocar o prazo dela, ela precisa saber o que ela precisa entregar. E a partir do momento que isso ficou combinado e esclarecido no sentido de eu sei o que eu espero de você, você sabe o que você espera de mim, as coisas podem andar muito mais tranquilamente. Aí sim, dá para cobrar autorresponsabilidade e autonomia. Mas nesse caso, eles acabaram de perceber isso, vão ter essa conversa com ela provavelmente amanhã. Então, eu achei muito curioso como a falta de comunicação pode atrapalhar a autorresponsabilidade e autonomia. Da mesma forma, essa questão de autonomia também, né? Posso falar direto com o cliente? Tenho que perguntar cada vez que eu vou falar com o cliente? Posso resolver coisas diretamente com os meus pares ou preciso? Talvez sejam conversas, sejam combinados que pareçam desnecessários no primeiro momento, mas daí não tem surpresa depois. Qual é a minha autonomia? Então, eu queria trazer esse ponto, que já apareceu um problema por falta de esclarecimento de qual é o papel e a responsabilidade de cada um dentro dessa autonomia e dentro dessa autorresponsabilidade. Que exemplo legal, Ju. Olha que interessante, Ju, isso que você trouxe, esse case que você trouxe para a gente, como ele tem uma conexão muito grande com a autodeterminação, com os 4 pilares que o Miguel falou, e eu até gosto de olhar esses 4 pilares de uma maneira a simplificar a coisa, né? Quando eu olho para a responsabilidade, eu associo responsabilidade à capacidade e a poder. Porque se eu olho para alguma coisa e falo assim, o que nessa coisa eu posso fazer, que está no meu controle, e aí a gente até vai para a autonomia, né? Que é até onde vai me alçar, até onde eu posso fazer, né? Os combinados, que entra inclusive no processo que você combinou, porque saber o processo, aí a gente já entra no nível da competência. Olha como a coisa vai pulando de um para outro naturalmente, né? É muito interessante. E o detalhe é o seguinte: quando isso flui de um jeito que a comunicação rola aberta, com segurança psicológica, com abertura, as pessoas às vezes têm medo de perguntar, falar: desculpa, eu não entendi o que você quer de mim. Será que dá para detalhar? Será que dá para me dizer qual que é o passo a passo? Igual você estava citando, né, Ju? No DX eu tenho que entregar isso publicado na internet, só para ilustrar aqui. Vários dias antes tem que acontecer uma série de tarefas que tem que passar o bastão de um para outro. E ter isso claro, combinado, faz com que também a relação de pertencimento possa fluir e acontecer de um jeito mais natural. Porque eu me sentir pertencendo a um grupo significa que eu sinto que eu tenho valor para esse grupo. Eu sinto que eu entrego para esse grupo o meu melhor e eu sinto que o grupo reconhece isso. É uma via de mão dupla. Tanto eu fazendo pelo grupo, quanto o grupo fazendo por mim
e a gente se conectando, né? O que você acha disso, Mix? Olha, é interessante que eu estava ouvindo a Ju e eu lembrei de 3 pontos que a gente costuma falar bastante aqui, que é para melhorar a comunicação, eu tenho que ter clareza das expectativas dos dois lados. E eu tenho que ter clareza dos desafios, mais até do que o processo, porque o processo ele vai evoluindo. É legal ter um processo estruturado, mas a gente vem de uma origem de trabalho em que a estruturação veio em excesso até por conta da era industrial, tem que seguir exatamente dessa forma e as coisas mudam muito. Então, quando a gente fala de autogestão, a gente fala, legal, tem que ter clareza de desafio, as pessoas têm que ter clareza para que desafio ela vai contribuir e as expectativas de resultado. Aí fica mais fácil ajudar as pessoas a construírem o processo de maneira coletiva. Não é que eu sou contra o processo, que tem que ser tudo regido pelo caos ali e a colaboração caótica. Não é esse o ponto, mas eu acho que se você coloca as pessoas para elas participarem da construção do processo, também como uma forma de alimentar a autodeterminação, a gente tem uma riqueza maior ali. Pô, mas as pessoas me explicam o processo. Olha, o processo hoje é esse. Mas se você quiser revisar o processo junto com a gente, você tiver alguma contribuição para que a entrega seja melhor e que o resultado seja melhor, traz para a gente, tem espaço para isso, para a gente ouvir isso. E as pessoas não estão habituadas. A gente trabalha em indústria, já fiz projeto em indústria, o pessoal da indústria tem que seguir o processo. Quando você vai fazer um projeto de inovação, não sei como é que eu posso propor mesmo alguma coisa, não tenho que obedecer o que o meu chefe mandou ali ou o que está à risca lá. A gente pode trazer coisas diferentes, claro que pode, né? Então é essa reflexão que eu faço diante do caos que a Ju contou, e quando a gente vê cada vez mais a necessidade de responder a desafio, tiro para todo lado, vamos dizer assim, tem desafio que a gente nem sabe qual é, não está centralizado nesses dois sócios a solução do problema, né? Então a gente tem aí uma necessidade de empoderar as pessoas, né? Colocar as pessoas no centro e trabalhar esses 3 pontos aí que eu falei: expectativa, desafio e a contribuição de cada um dentro desses desafios, né? Não sei se faz E, sentido para vocês. e olha que interessante, você falou a contribuição. A contribuição também é outro mecanismo de reconhecimento, de conexão, de pertencimento. A coisa vai meio que se autoalimentando, né? Um alimenta o outro, que volta a alimentar o um, né? É, vamos puxar esse assunto para trazer também exemplo para a carreira das pessoas, para a visão de liderança, etc. Ô Ju, que você observa pensando nos líderes humanizados, pensando aí na maneira que a gente na Leader Academy passa o que a gente vivencia, a questão na liderança humanizada, o quanto que você percebe hoje, principalmente igual esse case que você trouxe de conversar com dois amigos sócios de uma empresa, quanto que você percebe hoje que as pessoas de fato têm essa clareza e estão buscando essa clareza de sentir responsável pelas coisas, buscar sua autonomia, desenvolver sua competência e fazer as conexões fluírem de um jeito melhor. O quanto que você enxerga isso nas relações com as pessoas que você troca, quem você presta serviço, como que está isso na sua visão? Eu vou continuar, então, respondendo como essa conversa evoluiu. Virou consultoria, né? O bate-papo virou consultoria. Boa, boa. Porque nisso que o Miguel estava falando do processo. É uma consultoria, o trabalho que eles fazem, esse processo foi estabelecido com essa pessoa da equipe e com os clientes que ela trabalha, mas cada um da equipe pode ter um processo diferente, né? E com cada cliente pode ter um processo diferente. Então, eles partiram de sei lá, esse aqui funciona, mas como você vai fazer? Se der certo, a gente precisa entregar isso no dia tal. E eles tiveram algumas questões justamente de alinhamento de expectativas. E uma das coisas, então, que eu sugeri, que foi muito interessante, era fazer uma dinâmica para alinhar as expectativas, que a gente pode falar isso logo mais.
E depois que isso ficasse, vão surgir, tá bom, mas eu gostaria que fosse assim, eu não gosto, eu prefiro assim e tal. E como que um líder pode fazer hoje em dia? Pergunta, porque as pessoas, o que mais sentem falta é de serem ouvidas, de serem vistas, como eu estou aqui e eu não sou simplesmente, eu não sou uma função. Então, pergunta para a sua equipe, como você gostaria que isso funcionasse? Vão vir várias respostas. Algumas são viáveis, outras são inviáveis, por razões que podem ser justificadas, por razões que precisam de uma explicação maior, por razões que sejam confidenciais, não importa. Mas o fato da pessoa, né, do funcionário, poder expor como ele gostaria que a coisa acontecesse, ou qual é o seu mundo ideal? O meu mundo ideal é que eu tenha 3 dias para entregar determinado projeto. Talvez seja viável, talvez seja 3 dias não dá porque nós combinamos com o cliente e tal. Vamos recombinar com o cliente? Se pode ser? Talvez possa. Tem tantos combinados que podem ser revisitados e que nós partimos do pressuposto que porque já está assim, não dá para mudar, que só perguntar, eu acho que um líder do momento poderia fazer essa pergunta, como você gostaria que fosse, o que escuta, ou abrir para que, né, para que a equipe possa trazer a sua visão. E aí, partir disso, para verificar a viabilidade de implementar essas questões. E mesmo que elas não sejam implementadas, mesmo que elas sejam, talvez elas sejam viáveis, mas não sejam implementadas, só o fato da pessoa ser ouvida e reconhecida como poder expressar a sua opinião já é um passo tremendo no alinhamento das expectativas. Muito legal isso, Ju. Poder das perguntas, né? Literalmente. E o poder da escuta da resposta, né? Mais fácil do que a gente imagina, a gente não precisa trazer a solução, pergunta. Perfeito, perfeito. E o que que você tem a dizer, Biggs, aí em relação Não, a... o que eu ia comentar é que o fato de você ouvir o coletivo, né? Você dá. A gente fala de autodeterminação, mas tem a parte de pertencimento que são os relacionamentos. Então, se ouvir as respostas do conjunto, também enriquece, né? Porque as pessoas falam, fiz minha parte, agora eu vou passar para a Ju. Mas vocês resolveram o problema juntos, vocês trouxeram o resultado, então é esse ponto, entender onde é se conecta, né, as coisas, né? Acho que é uma discussão também para não só ouvir individualmente, mas criar momentos coletivos, né, de solução. E nessa hora, como a gente quer chegar a um resultado, se tem segurança psicológica, eu não tenho problema do Dani falar, olha, amiga, essa camiseta aí não é muito legal, troca para outra vez, que talvez fique melhor daquele jeito, porque eu sei que ele tá pensando no conjunto, né? Ele não está pensando só em meter o pitaco na minha atividade ou no que eu faço, né? Então, precisa exercitar isso. Quanto mais a gente exercita, fica mais fácil essa construção coletiva, né? Legal, É verdade. legal. Parece, né? Parece não, eu acredito de verdade nisso, que cada vez mais tudo converge para a comunicação, de maneira que essa comunicação seja respeitosa, seja aberta, seja de um jeito que a gente escute, ouça de fato o que o outro está falando e busque colocar em prática aquilo, né? É, e aí, até conectando isso com a questão de pensar a respeito de uma pessoa que gostaria de ter essa liderança mais humanizada, que é o ponto que a gente mais prega aqui na Leader Academy, né? Dos líderes serem mais inclusivos, dos líderes serem mais ouvintes, de maneira que eles consigam fazer uma gestão onde as pessoas lideradas também se sintam ouvidas e se sintam parte da solução, por assim dizer. Como que você poderia dar alguns exemplos, Migs, aqui, para quem está nos escutando, a respeito do líder estimular a autonomia, estimular a responsabilidade, estimular o desenvolver a competência e essa conexão entre as pessoas. Como que a gente poderia dar algumas sugestões aqui para quem está nos escutando a respeito disso? Cara, Dani, a primeira coisa que eu penso agora que me deu um insight foi, eu tenho que pensar como é que ele tá conduzindo esses elementos, porque ele tem que ser referência
de que eu estou trabalhando isso. Não adianta ele falar, vocês têm que ter autonomia, autorresponsabilidade, trabalhar a capacidade, se ele não olha para dentro. E como a gente fala muito na Leader Academy de autoconhecimento, eu acho que em cada uma dessas 4 dimensões tem um pedacinho de autoconhecimento, para entender o impacto que eu tenho no outro, ampliar meu limite, se eu tenho alguma crença limitante ou mentalidade fixa, que a gente falou lá no outro, o pessoal falou lá no outro podcast. Será que eu estou indo além do potencial que eu tenho? E na parte de competência, mergulhar fundo em conhecer meus talentos, minhas forças, que conhecimento, habilidade, experiência eu tenho, e aí começar a proporcionar isso para os outros. Então, se você for fazer um programa para desenvolver esses aspectos na tua equipe, participe também. Ou seja, faça parte também do processo, que aí todo mundo evolui e você dá o exemplo, né? Eu acho que como líder humanizado não é só dar o espaço, mas também dar o exemplo de fazer essa jornada, viagem para dentro, para depois manifestar para fora, né? Eu acho que tem a ver com isso. Se a gente olhar o nosso trabalho, é essa convergência que eu venho com os 4 pontos da determinação, né? O Miguel, você estava falando e eu me lembrei daquela frase lá do Sinek, que o líder cuida das pessoas que cuidam dos processos, né? Enfim, Uhum, o uhum. líder não faz o negócio, ele cuida das pessoas que fazem o negócio. E eu vejo muito medo dos líderes em deixar que os outros façam, medo de perder a razão de existir. Só que esse líder com medo se esquece que ele é a cola para que tudo aconteça, né? Tem um trabalho do facilitador, do organizador, que é um trabalho que não aparece nitidamente, mas é o que dá toda a base fundamental para as coisas acontecerem. E aí, com esse medo de deixar os outros, já pensou se vem uma ideia mais legal? O ideal seria, tomara que venha uma ideia que eu não tinha pensado antes, porque daí já resolve o assunto de uma vez e vai ser o melhor possível para o coletivo. Mas tem muito líder que tem medo que essa ideia mais incrível venha de alguma outra pessoa. Daí vamos pensar mal de mim. E ele se esquece que a presença dele é que faz tudo isso acontecer. Ju, esse ponto que você trouxe, dá para a gente conectar, como o Miguel citou, com o episódio que a gente falou de mentalidade. A gente precisa expandir a nossa visão de que ninguém sabe tudo e ninguém nunca vai saber tudo, né? E quando a gente olha para o principal papel do líder, o principal papel do líder, na minha forma de observar, é ele ajudar os seus liderados a atuarem no melhor deles, a atuar de maneira colaborativa com um objetivo em comum, para que todos atinjam a realização, atinjam a meta de maneira harmônica. E essa palavra, para mim, harmônica, ela é fundamental, porque aí a gente tira toda essa toxicidade que, infelizmente, ainda existe, né? De muita coisa imposta, muita coisa dura, muita coisa feita de um jeito de pressão, ou você faz, ou você vai ter uma consequência grave, né? E assim por diante. Então, esse ponto do medo, por exemplo, que dá para conectar com a segurança psicológica que o Miguel comentou, quando a gente observa que eu, como líder, eu não sei e não posso e não consigo saber tudo. E se o meu papel é ajudar a minha equipe trabalhar junta para ter solução de maneira harmônica e atingir o objetivo, não importa de quem vem a solução. Não precisa vir de mim, que é o que você falou, né? Mas muita gente ainda pensa, né? Nossa, mas foi o meu liderado que deu a solução, não fui eu. Isso é fantástico. Você está fazendo o seu papel de ajudar o seu liderado a se expressar da melhor maneira que ele é capaz de se expressar, né? Muito boa essa fala que você trouxe, Ju. Bem legal mesmo, bem interessante. E para a gente já ir para os finalmente aqui, que já deu mais de 20 minutos que a gente está proseando aqui, né?
Que última sugestão que a gente poderia dar para as pessoas do porquê que vale a pena, de fato, como consequência, que o Miguel falou do bem-estar, né, lá no começo da conversa. Que coisa prática que a gente tem, vamos falar, ali no dia a dia, quando a gente consegue implementar na liderança, as pessoas assumirem a responsabilidade delas, buscarem terem autonomia, buscar desenvolver suas competências, entender como se pode desenvolver o pertencimento, os relacionamentos positivos. O que vem de bom com esse trem? O que você tem a dizer, Ju? Ih, você está no mudo, Ju. Não sei se entrou no mudo aí ou. O Nico está aqui no meu colo roncando, então eu pus no mudo. Olha, o que eu poderia dizer? Do lado de quem, né, designou a tarefa, eu diria tranquilidade de saber que aquilo vai acontecer e vai acontecer da melhor forma possível. Então, não precisa ficar se preocupando, né? Será que fez? Será que não fez? Eu vou cobrar, vou cobrar. Blá, blá. Então, é como se tirasse um peso aqui. E do lado de quem está executando a tarefa, olha que delícia fazer um negócio sem ter aquele papagaio de pirata aqui. Você já fez? Você já fez? Está pronto? Que hora você vai fazer? Eu combinei, eu vou cumprir, me deixa. Quanto tempo você gasta dando satisfação de como está o negócio, o que está acontecendo? Então, eu acho que, eu diria, tranquilidade. Legal, Ju, excelente. E você, Migs, o que você traz para a gente aqui? Olha, tava pensando aqui no comentário da Ju, eu acho que, primeira coisa, em relação àquele anterior, a gente tem a ilusão de que perde poder, mas ganha poder com mais liberdade de outras coisas. Então, quando o pessoal está fazendo microgestão, não é que eu perco, se eu deixo de fazer, eu estou ganhando poder com outras coisas, estou ganhando liberdade, né? E o que eu enxergo quando a gente trabalha esses aspectos que a gente comentou aqui hoje, é que eu blindo a equipe das tempestades externas que acontecem, porque essas aí tem variáveis que a gente não controla, mas a gente começa a controlar e gerar um ambiente que gera resiliência, mas não é aquela resiliência só casca grossa de, ó, você precisa apanhar para ficar cascudo para poder virar resiliente. Tem um fator assim da vida que faz parte também disso, mas a gente, se for só isso, o ambiente de trabalho, a gente fica mais frágil do que resiliente, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: blindar, e acho que é um papel do líder também propor isso, blindar as pessoas dos ruídos externos e de que a coisa esteja clara entre a gente, para a gente poder enfrentar os mares revoltos que certamente vão continuar tendo fora, né? Então, eu acho que aí traz uma segurança interna da incerteza de fora, né? Tudo bem, mas eu sei que com esse grupo aqui, a gente vai dar um jeito de resolver, mesmo que a gente não tenha a solução agora. Então, Boa. acho que é isso que contribui. Legal, Migs, legal. E eu gostaria de adicionar também a essa fala de vocês dois que se a gente consegue trabalhar de um jeito onde cada um assume a sua parte, cada um tem sua autonomia com clareza até onde vai seu nível de responsabilidade e alçada. Cada um busca desenvolver suas competências, saber aonde eu passo o bastão, aonde eu pego o bastão e todo mundo se ajudando. Essa colaboração vai fazer com que a gente tenha menos sobrecarga de trabalho. Ao ter menos sobrecarga de trabalho, a gente vai poder voltar na hora para casa, teoricamente. Voltando para casa no horário, eu vou poder desfrutar com a minha família, com meus filhos, com a minha namorada, com meu namorado, com quem eu gosto. Eu vou poder curtir meus hobbies, vou poder jogar um futebolzinho, né? E tudo isso me dá energia para que eu trabalhe melhor. Olha que interessante. Faz sentido para vocês isso também? E Faz? diminui o burnout, né? Diminui a chance de Diminui o burnout. burnout, que é até um post que a gente fez esses dias, falando que, infelizmente, o Brasil é o segundo país em maior número de pessoas com burnout registradas, né? Infelizmente, infelizmente. Mas vamos que vamos, estamos aí para ajudar a diminuir esse número, inclusive, né? É, Pessoal, eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a você que assistiu a gente aqui. Compartilhe com seus amigos, deixe um beijo no coração e passo a palavra aqui para a Ju e para o Miguel para despedirem também. Vai lá, Ju.
Voltamos logo mais com mais conversas interessantes. E se alguém tiver alguma sugestão ou algum tema que você queira que a gente explore, ou se a gente não souber, a gente vai descobrir, porque também a gente não sabe tudo, só mandar para a gente. Eu, do meu lado, agradeço a audiência de quem tiver aí, sugestão de temas, o que a gente quer contribuir mesmo é para que cada vez mais a gente tenha pessoas conscientes do seu potencial e do potencial dos outros e fomentar bem-estar e liderança humanizada. Bora lá. Obrigado.